Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês aqui do YouTube, do Facebook. Para quem não me conhece, eu sou o professor Micael Henrique. Você está aí nas minhas redes sociais e elas são um pouquinho de todos nós, porque juntos nós estamos aprendendo a palavra de Deus através aí das mídias sociais. Queridos, a minha proposta hoje é fazer a aula de abertura da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Revista de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós temos como comentarista nesta jornada trimestral o pastor que é doutor em teologia e membro, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, o nosso companheiro pastor Douglas Batista, já um comentarista de alguns anos das lições bíblicas, uma bênção, um conteúdo profundo da palavra de Deus. E nós vamos juntos mergulhar neste tema. Será um trimestre muito pedagógico. Nós vamos aprender sobre temas e questões difíceis dos dias odiernos. Vamos falar sobre vários tipos de ideologias contrárias às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E nós vamos estar recebendo aí através dessas lições um alerta a fim de vivermos vigilantes, a fim de vivermos em temor a Deus, aguardando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme está aí na thumb, aí no demonstrativo do vídeo, nós falaremos da lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. E o texto bíblico, irmãos, que será estudado nessa primeira lição, é o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 ao 6. Eu quero propor para você, aluno, que vai levar algum comentário para a aula, a você que é professor, professora, faz parte do corpo docente da escola bíblica, eu quero propor que você deixe muito claro aos seus alunos que, apesar de estarmos utilizando um texto bíblico do Apocalipse, que é um texto de escatologia, um texto que fala aí da doutrina dos fins dos tempos, apesar de ser um texto bíblico escatológico, a lição tem um foco muito mais voltado para a apologética cristã. O que é isso, professor Micael? É a defesa da fé. São argumentos aos quais nós utilizamos e utilizaremos para defender a veracidade, para defender as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Logo, nós vamos aí trabalhar com o intuito de definir o que é esse espírito da Babilônia. O que seria? Fique comigo aí até o final do vídeo para nós desmistificarmos isso. Texto bíblico de Apocalipse, meus amados. Apocalipse, capítulo 17 e versículo 5, nos diz que na testa da besta ali estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Logo, nós temos aqui esta definição apocalíptica falando aí da grande Babilônia, de onde é extraído esta ideia do espírito da Babilônia. E o que nós precisamos, ainda a título introdutório, compreender
que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, nós, estamos cercados por uma ferrenha oposição ao cristianismo. E não entenda aqui a expressão cristianismo no sentido de religiões ou no sentido de religião. Por quê? Por quê? Os dados estatísticos geográficos dizem que o cristianismo possui 2 bilhões de adeptos no mundo. É muita coisa. Agora, aqui estão, segundo as pesquisas, evangélicos, protestantes de todo tipo de crença, estão católicos, ortodoxos e apostólicos romanos e também pessoas de crença do espiritismo. Todos os 3 estão envolvidos nos 2 bilhões do cristianismo mundial. Então perceba que desses 2 bilhões, não são todos e nunca serão que creem verdadeiramente no Evangelho de Cristo Jesus. Logo, nós como cristãos, e aqui entenda como crentes, praticantes das Escrituras Sagradas, que prezam pela Palavra de Deus, nós estamos inquestionavelmente diante de uma oposição dioturna, de dia e à noite. Por que isso? Porque o mundo, segundo o apóstolo João, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. E que mundo é esse? É o cosmos, as estrelas, a lua, o sol? Não. É um mundo no sentido biológico e seres humanos? Também não. Mas o mundo na sua esfera de dominação política, religiosa, social, cultural, o mundo como um sistema que direciona a mente das pessoas, este é o mundo que está dominado pelo maligno, dominado por Satanás. Portanto, nós que ainda estamos neste mundo, enfrentamos sim uma oposição à fé cristã. Você pode até pensar comigo nesse momento. Pense biblicamente e teologicamente. Não pense como o homem natural aí. Mas pensando de forma bíblica e teológica, queridos, vejam isso, alunos. Pensando dessa forma, há uma oposição ferrenha contra os cristãos. Por mais que no Brasil nós não tenhamos uma perseguição física contra a religião cristã, até porque boa parte do Brasil é dominado pelo catolicismo. Se você tem dúvidas, veja um calendário aí na sua casa, no seu celular, no seu tablet nesse momento. Boa parte dos calendários brasileiros são calendários de origem de fé cristã, católica, apostólica romana. Logo, a perseguição ou oposição que o cristianismo bíblico enfrenta se dá mais nas escalas políticas, religiosa, econômica e cultural. Então, eu vou trazer aqui para o quadro para não esquecermos. Olha só, são 4 áreas que o espírito da Babilônia, o espírito mundano, peleja e se opõe ao cristianismo. Olha só, na escala religiosa, e enquanto eu falo, eu escrevo, eu vou falando aí, não perca sua atenção. A escala política. Professor Micael, na escala religiosa, de que forma opera o espírito da Babilônia? Com todo tipo de ensino anticristão. Com todo tipo de crença que contradiz diretamente a pessoa e a obra de Cristo. Na esfera política, no sentido de dominação, de imposição, de ideologias políticas que contradizem a palavra de Deus. Depois, na escala econômica, ou vocês acham, meus amados, que é à toa
que os pobres e necessitados sofrem cada vez mais e os aproveitadores, aqueles que são utilizadores das situações ruins para se tornarem cada vez mais poderosos, vocês acham que isso é algo somente natural do ser humano? Claro que não. Tem a ver também com o espírito mundano, o espírito da Babilônia. E por fim, no sentido cultural, com todo tipo de cultura, de ideologia, de crença de um povo que vai se opor à cultura bíblica. Vale ressaltar aqui que um dos assuntos estudados dentro dos cursos teológicos é a contracultura cristã, ou seja, a cultura do evangelho, ela é contrária à cultura do mundo. Professor, dê um exemplo. Claro que sim. A cultura do mundo prega vingança a quem me fez mal. A cultura de Cristo, a cultura do evangelho, prega que eu devo orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa. A cultura do mundo diz: quanto mais eu ganhar financeiramente, melhor. Não importa os meios, porque afinal, diz o espírito babilônico, o fim justificam os meios. O evangelho diz: o que vale é se a motivação é pura, ou seja, os fins não justificam os meios. Se a motivação não for agradável a Deus, já era. Não deve ser feito. Então, queridos, nós estamos vendo aqui que o espírito da Babilônia, essa ideia apologética, essa ideia de demonstrar uma defesa da fé cristã, conforme o texto bíblico de Apocalipse, nós enfrentamos o espírito da Babilônia nessas 4 escalas: religiosa, política, econômica e também cultural. Legal? Se você está gostando aí dessa aula, desse vídeo, deixe o seu curtir aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe o seu comentário. Escreva um obrigado aí, um Deus abençoe. Até porque estes assuntos, irmãos, as mídias sociais não vão alavancar um vídeo como esse para muita gente. Irmão Micael, de que forma então nós podemos ajudar para que o vídeo alcance mais pessoas? Curtindo, compartilhando e comentando. Dessa forma, o vídeo alcança um número maior de pessoas. Beleza, pessoal? Vamos avançar. Eu queria aqui apontar mais alguns aspectos. Se você está chegando a primeira vez que você assiste uma aula minha, a proposta não é discorrer a lição, porque isso você vai fazer ou vai presenciar no dia do estudo da Escola Bíblica Dominical. A aula aqui não é para que você falte à escola bíblica, hein? Vigie, irmão, vigie. A aula aqui é para nós trazermos uns pontos fundamentais e diferentes para aprofundar o nosso aprendizado. Outra coisa, o espírito da Babilônia, ele não é somente... Gente, olha isso é profundo. O espírito da Babilônia, ele não é somente uma cultura sem Deus. Não é somente o espírito da Babilônia, não é somente uma questão de ateísmo. Prefixo a, grego, negativo, theos, Deus, ateísmo, não há Deus. O espírito da Babilônia não prega o ateísmo. Não é só isso, não existe Deus, não. O espírito da Babilônia, ele quer nos falar de uma cultura contra Deus, contra Cristo. Então o espírito da Babilônia e hoje está na moda falar de fobia, então o espírito da Babilônia nada mais é do que uma cristofobia, que é muito pior do que um ateísmo. Porque enquanto o ateísmo diz que não há Deus, não há uma divindade, o espírito da Babilônia, esse sistema global anticristão, prega o seguinte: até existiu esse Jesus aí, mas os ensinos dele
não servem para nós. Os ensinos dele são ultrapassados. Os ensinos dele não vão me enriquecer, me beneficiar, me fazer feliz, me trazer sucesso do ponto de vista materialista, humanista, hedonista, cultura do prazer. Logo, meus irmãos, o espírito da Babilônia que impera no mundo que jaz no maligno, ele é um espírito de cristofobia, é determinadamente contra a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. No sistema religioso, por exemplo, na escala religiosa, o espírito da Babilônia aparece de várias formas. Com a liberalidade ou a promiscuidade, que é usado até a heresia da graça barata. Você venha como está, permaneça como está, você não precisa mudar de vida. Jesus não precisa transformar você, porque se Deus é amor, ninguém será julgado, ninguém será condenado. Outro ponto, que o espírito da Babilônia impera de ordem religiosa através daquilo que é o ecumenismo doutrinário, ou seja, todas as religiões levam a Deus, todo tipo de crença leva a Deus. O relativismo, em que a verdade, não existe uma verdade, a verdade é relativa, pode ser verdade para mim, mas não pode ser para você. Quando nós aprendemos nas Escrituras, o contrário. A Bíblia diz que existe a verdade em pessoa, que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade encarnada em pessoa é Cristo, e a verdade revelada, escrita, é as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Logo, o relativismo acerca da verdade é o espírito da Babilônia atacando de forma religiosa. O sincretismo religioso, que é a mistura de crenças. Olha, eu acredito em Jesus, mas o que aquele líder, o que aquele pastor, o que aquele médium, o que aquele padre, o que aquele apóstolo, o que aquele papa disse tem o mesmo peso do que Jesus. Isso é sincretismo religioso. É uma mistura de crença, misturando aquilo que é santo, que é sagrado, com aquilo que é falho, que é humano, que é pecador. Então tudo isso é o espírito da Babilônia na esfera religiosa. Professor Micael, e na questão política? Onde é que o espírito da Babilônia ataca? Com pautas progressistas, pós-culturais, que ferem os preceitos da fé judaico-cristã, defendendo pautas como aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, a legalização da prostituição e muitas outras, muitas outras. Aí quem é contra isso, do ponto de vista político e cultural, é chamado de fundamentalista, de ultrapassado, de alguém que está fora dos ditames, dos padrões da sociedade moderna. E existe, irmão, censura contra aqueles que defendem os valores bíblicos. Eu não estou dizendo que nós cristãos devemos faltar com respeito com as pessoas que pensam contrário de nós. Nada disso. Jesus sempre deixou claro que nós defendemos a verdade e respeitamos aqueles que não querem abraçar a verdade. Mas nós temos liberdade constitucional de lutar contra esse espírito da Babilônia, esse espírito mundano. Para que vocês tenham uma ideia dessa questão política e cultural, a censura, irmãos, ela é tão real
que um vídeo como este, que depõe contra essas pautas, essas ideologias, as mídias sociais, o algoritmo faz questão de limitar o alcance, infelizmente. Um número muito pequeno de pessoas recebe o comunicado que esse vídeo está nas redes. Porque não é algo que traz engajamento, não é algo que anima o público, infelizmente. Então, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação, eles propõem um doutrinamento, um ensinamento, querem incutir na mente das pessoas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, das crianças, uma cultura contrária à fé cristã, contrária às orientações da palavra de Deus. É chamado de nova cultura, é chamado aí de modernismo. E no sistema econômico, professor Micael, de que forma que o espírito da Babilônia ele aparece? O enriquecimento de vários grupos, de vários tipos de pessoas, empresas e assim por diante, que se escoram, que se utilizam, que vão explorar o quê? A luxúria, a licenciosidade, aquilo que é imoral. Um mega empresário que tem lá um grupo de moças, mulheres e muitas vezes até menores de idade, que alicia essas mulheres ou rapazes, homens, para a prostituição e enriquece, fica famoso, é aplaudido pela sociedade. Uma pessoa que enriquece explorando as outras, trabalho escravo que a Bíblia depõe. O Novo Testamento fala que o patrão deve honrar o seu funcionário, o seu colaborador, como se ali ele estivesse pagando algo diante de Deus. É o espírito da Babilônia que faz isso. Eu vou levar vantagem financeira sobre as outras pessoas. A pessoa está mal, eu vou levar vantagem sobre ela. Olha, eu vou me aproveitar de uma situação ruim para extorquir alguém, para trazer prejuízo para alguém. A sociedade aplaude. Enquanto a palavra de Deus vai totalmente contra essas coisas. Isso é o que, irmãos? O espírito da Babilônia operando na esfera econômica da sociedade. Infelizmente. E isso traz o que diante de nós? O que o ser humano traz diante de si quando faz isso? O materialismo, os deleites, o prazer nos bens adquiridos de forma ilícita, o enriquecimento ilícito, a autossuficiência, a vã confiança em si mesmo, no seu poder, no seu status, no seu dinheiro. Perceba que tudo isso é uma influência do espírito mundano, do espírito da Babilônia. E aqui, irmãos, quando isso acontece, há prejuízo e desfavor para todos os tipos de pessoas, para todas as classes, para todas as esferas. Bom, Micael, e qual deve ser a posição da igreja diante disso? Primeiro, ortodoxia bíblica. Ou seja, uma crença, o entendimento correto das escrituras, da palavra de Deus. E eu anotei aqui, guarde essa frase, poste essa frase nas suas redes sociais, marca a gente, eu reposto aí para nós compartilharmos a informação. O conhecimento é o único antídoto para o discernimento. Só existe discernimento do que é certo e o que é errado quando há conhecimento. Então o conhecimento é que gera o discernimento.
Ah, irmão, não consigo discernir se algo é certo ou errado. Não consigo discernir se esse negócio que eu estou fazendo agrada a Deus. Não consigo discernir se a forma de eu tratar os meus colaboradores agrada a Deus. Não consigo discernir se essa pauta cultural, religiosa, política, econômica é do agrado de Deus. Por que que muitas vezes nós não temos discernimento? Porque nos falta o conhecimento. Busquemos o conhecimento da palavra de Deus, que nós teremos discernimento. Então a ortodoxia bíblica, a crença correta das verdades bíblicas, esse conhecimento vai gerar discernimento. E assim o crente, o cristão, o seguidor de Jesus, ele está pronto a enfrentar o espírito da Babilônia. Lembra do que o apóstolo Paulo disse, Gálatas 16:17? Nós só venceremos as obras da carne, o espírito da Babilônia, se andarmos no espírito. E andar no espírito é estar cheio da presença do espírito e do conhecimento da palavra de Deus. E por fim, eu concluo esta aula agradecendo você que está comigo até agora, e se você ficou aí até este momento, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. De que forma o cristão deve viver? Concluo a aula de hoje. De que forma o cristão deve viver diante desse espírito da Babilônia? Atento, ligado, prudentemente conectado e alerta diante de Deus. Entendendo que nos últimos dias, diz a Bíblia, viriam esses tempos trabalhosos, em que o espírito da Babilônia, o espírito de confusão em todas as áreas da vida iria chegar até nós. E nós precisamos estar prontos para lutar contra o espírito da Babilônia. Que Deus nos ajude. Fique conectado. Fique aprofundado no conhecimento da palavra de Deus. Se Jesus não voltar, esteja domingo, sábado, sexta, o dia que for a escola bíblica, aí na igreja que você faz parte. Irmão Micael, aqui não tem a escola bíblica ainda. Fique ligado aí nas videoaulas, porque juntos, aprendendo, nós estaremos aptos a enfrentar o espírito mundano, o espírito da Babilônia e perseverar até que Jesus venha levar a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Valeu!